proposta da nossa fala aqui é um panorama da legislação de segurança contra incêndio e pânico no Brasil, uma perspectiva nacional. O trabalho que eu desenvolvo hoje na Senasp, ele permite com que a gente avalie a legislação e os processos internos dos corpos de bombeiros militares em todo o Brasil, de forma a entender melhor como isso se dá. E a gente acaba percebendo que existem bastante diferenças nesse processo em todo o Brasil. Os corpos de bombeiros no Brasil, eles são bastante heterogêneos e são essas instituições aqui no Brasil que fazem a fiscalização, né, e a análise de todos os pedidos de aprovação e de vistoria dos processos na área de segurança contra incêndios. Então, nós temos bombeiros num grau de maturidade muito avançado e bombeiros que não têm quase nada em termos de legislação que trata sobre esse tema. Então, padronizar isso é uma tarefa quase que hercúlea. Então, a gente vem tentando entender ao longo de 5 anos, mais ou menos, todo esse processo, e isso fez com que a gente começasse a desenvolver algumas formas de atuação que eu vou tentar mostrar para todos vocês. Só para entender um panorama do bombeiro no Brasil, não sei se todos têm essa familiaridade, mas os corpos de bombeiros militares no Brasil, ele tem atribuições constitucionais dadas pelo artigo 144 da nossa Constituição Federal, dentro da área de segurança pública. Então, essas instituições, elas têm um aspecto de preservação da ordem pública, em especial no que tange a segurança contra incêndios e a incolumidade das pessoas. Nós temos no Brasil cerca de 69 mil profissionais bombeiros militares para atuar na resposta às situações de emergência e para atuar no serviço preventivo de segurança contra incêndios. Se a gente fosse fazer uma média populacional, a gente tem mais ou menos um bombeiro para cada 2.764 habitantes em todo o Brasil. Se comparado a outros países do mundo, essa é uma média bastante elevada, né? E alguns estados começam a encarar que não dá mais só para fazer bombeiro com bombeiro militar. Então, os estados estão percebendo que um caminho talvez seja ampliar essa rede na criação de um sistema onde os bombeiros militares, eles são os doutrinadores, os supervisores desse sistema, mas para que a gente consiga aumentar a capilaridade desse serviço, não só no aspecto operacional e de resposta às situações de emergência, mas principalmente no aspecto preventivo para economizar recursos públicos em decorrência de incêndios. Hoje nós temos fisicamente quartéis de corpos de bombeiros instalados em pouco mais de 800 municípios em todo o Brasil, dos 5.570, por volta de 5.570 municípios aqui existentes. Imagina o que é aprovar um projeto de segurança contra incêndio no Brasil, né? Principalmente os técnicos aqui presentes devem sofrer isso na pele todo santo dia. Então, é bastante complicado esse aspecto aqui no nosso país. O atendimento emergencial, a resposta das emergências, ele é feito por um telefone nacional, o telefone 193, nacionalmente conhecido, e o Serviço de Prevenção de Incêndios é uma parte desses corpos de bombeiros militares. Normalmente é um núcleo, é um departamento, é uma divisão, às vezes em alguns bombeiros é uma diretoria que cuida não só do aspecto legislativo, mas do aspecto operacional no desenvolvimento das atividades de prevenção contra incêndios em todo o Brasil. Isso perpassa em algum momento pelo licenciamento empresarial. Esse é um aspecto que há que se considerar aqui no Brasil, que a abertura de novas empresas aqui, ela em algum momento ela passa pelos corpos de bombeiros, onde o bombeiro é um dos órgãos licenciadores e muitas vezes em alguns estados é visto como um grande vilão do licenciamento de empresas no Brasil, justamente por essa área
que cuida da segurança contra incêndio e pânico, como é chamado de maneira genérica aqui no país. Em relação a isso, a atribuição da Secretaria Nacional de Segurança Pública foi instituída por esse decreto 8668 de 2016, que fala que a Secretaria Nacional de Segurança Pública ela tem que ser um fomentador dos órgãos e das instituições de segurança pública. E o bombeiro, como previsto na Constituição, ele é um órgão de segurança pública que está inserido nesse contexto. Então, a gente tem a missão lá de tentar articular, ordenar as ideias, de fomentar a discussão sobre bombeiros em todo o Brasil. Dentro desse contexto, a Senasp ela é responsável pela Política Nacional de Segurança Pública. Eu trouxe aqui alguns verbos para a gente entender de que forma, né? A gente não tem um orçamento próprio para fazer isso, então a grande expertise da Senasp é o quê? É tentar trabalhar com integração, com estimulação, com fomento, com proposição de políticas públicas que façam a diferença na segurança do país. E em alguma coisa em relação à modernização e reaparelhamento das instituições de segurança pública, das quais os corpos de bombeiros militares fazem parte. Um outro grande embate que nós temos aqui no Brasil é assim, por que nós não podemos ter um Código Nacional ou uma Lei Nacional de Segurança contra Incêndio? Hoje a competência, até discutível juridicamente, mas o entendimento mais claro que nós temos até então é que a competência de legislar em segurança contra incêndio ela é uma competência estadual. Então, cada estado tem o seu Código de Segurança contra Incêndio. Então, cada estado segue uma linha na área de segurança contra incêndio e quer colocar o seu toque pessoal para se falar de prevenção contra incêndio. E isso cria um imbróglio tão grande, cria uma salada tão grande, que muitas vezes a gente não consegue se entender nas exigências que são feitas em relação a essa área. Outros mecanismos que eu gostaria de apresentar de maneira bastante rápida aqui, a Senasp ela tem algumas ferramentas de interlocução com os profissionais da área de segurança pública e uma muito potente que existe hoje lá é a rede de ensino à distância da Senasp para pessoas que trabalham na segurança pública. Então tem uma série de cursos que podem ser feitos e desenvolvidos lá para a gente tentar padronizar a linguagem e procedimentos para os corpos de bombeiros militares. Em 2012 nós tivemos uma iniciativa bastante importante que muita gente participou na criação de algumas legislações em relação à área de bombeiros. Em especial, nós criamos um grupo de trabalho para discutir uma Lei Nacional de Segurança contra Incêndio. Esse grupo ele foi representado, além dos próprios bombeiros do Brasil inteiro, mas por segmentos da iniciativa privada, bombeiros civis, enfim, uma representação múltipla que permitiu que a gente discutisse um Código Nacional de Segurança contra Incêndio. O Russ colocou aqui, nos Estados Unidos, existem níveis de legislação que tratam dessa área. E muitas vezes aqui a gente faz um pouco de confusão entre esses níveis. Então, às vezes a gente quer trazer o como fazer do que seria próprio de uma instrução técnica ou de uma norma técnica para levar para um aspecto de lei, para ser discutida dentro de um Congresso Nacional ou dentro das Assembleias Legislativas do Estado, que muitas vezes criam um imbróglio e um gesso mesmo, né? Criam amarras muito difíceis depois de ser contornadas no dia a dia desse tipo de serviço. A Senasp ainda dispõe da pesquisa perfil das instituições Corpos de Bombeiros Militares. É uma pesquisa que, bem ou mal, ela traz um pouco do aspecto estatístico e informativo do que se tem em termos de bombeiros militares no Brasil hoje. É uma pesquisa que segue uma metodologia muito própria, mas que os próprios corpos de bombeiros respondem a esses questionários, que são tabulados depois pela Senasp e são divulgados com um atraso de praticamente 2 anos.
né? Mas é o que se tem de maneira concreta, só que depende da honestidade, vou dizer assim, das instituições Corpos de Bombeiros Militares em responderem o que realmente eles têm em termos de força operacional, em termos de unidades instaladas, em termos de abrangência do serviço no Estado e também em termos de ocorrências de incêndios atendidas. O nosso grande sonho lá na Senasp é o quê? É criar um módulo bombeiro militar dentro do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP. O SINESP é um grande banco de dados em segurança pública que ele foi criado para que a gente tenha dados concretos estatísticos sobre a segurança pública no Brasil e não seria diferente para bombeiros. Especificamente na área de bombeiros militares, foi trabalhado no passado uma padronização de formulários para que a gente conseguisse coletar esses dados e ter dados mínimos sobre incêndios, vamos dizer assim, já que essa é a temática, no Brasil. Mas que por uma questão política, uma questão de momento, isso parou e até agora a gente nota que a própria Senasp ela não está sensível à área de bombeiros nesse momento. Até porque dentro da segurança pública as prioridades são outras, são os homicídios, são a violência contra a mulher, é o tráfico de drogas, fronteiras, né? Então o bombeiro acaba sendo deixado para um segundo momento. Um outro aspecto que a gente tem trabalhado é assim, é o aspecto de processos internos dos corpos de bombeiros militares. Isso é um outro grande problema que afeta a área de segurança contra incêndio de maneira direta. Na maioria dos bombeiros, a gente nota o seguinte, que não é feita uma divisão de processos internos na análise e vistoria do seu processo de segurança contra incêndio. Isso gera uma avalanche, quase que um tsunami de demanda diária que os bombeiros acabam se enrolando no dia a dia, na hora de avaliar e de analisar as demandas que vêm dessa área de prevenção, da área de segurança contra incêndio. Por exemplo, existem estados que adotam, até de maneira histórica e cultural no nosso país, processos de análise de projetos e vistoria prévia de tudo que dá entrada no Corpo de Bombeiros. Desde projetos complexos com sistemas de sprinkler, até de projetos simples, com áreas construídas muito pequenas, com sistemas de proteção por extintores. Então, às vezes, a mesma energia que é gasta na análise de um projeto de sprinkler, ela é gasta na análise de projetos de extintores, que são a maior demanda. E que muitas vezes poderia ser dispensado até de apresentação de projeto, coisa que o próprio vistoriante, no momento de uma vistoria, poderia orientar aquele empresário, aquele pequeno empreendedor, no sentido da melhor localização do extintor ou como até fazer uso daquele meio protetivo. Então, esse esforço, ele vem de uma parceria da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, da Presidência da República, da Senasp e do SEBRAE nível nacional, para simplificar os processos internos nessa área de segurança contra incêndio, para que a gente consiga fazer um recorte do que seria dentro desse sistema chamado de alto risco e do que seria baixo risco, e dando um tratamento diferenciado para o que é baixo risco, para que a coisa siga de maneira bastante célere, para que o bombeiro tenha mais energia institucional para gastar na análise dos processos mais complexos, de sistemas mais complexos. A gente consiga fazer uma vistoria num sistema de sprinkler da forma como ela deve ser feita, para que a gente consiga orientar os projetistas na área, nos projetos de alto risco, da maneira como ela deveria ser feita. E isso resultou nessa resolução 29, que, vamos dizer assim, que formalmente foi absorvida por todos os estados brasileiros, mas que esse ano a gente tem rodado alguns estados e tem visto que na prática ainda não está totalmente como deveria. Na verdade, o que essa resolução ela fez? Ela fez um recorte de toda a demanda que chega para os corpos de bombeiros, que cada vez vai ser maior com a integração
do licenciamento empresarial no Brasil. Só para fazer um parênteses, o Brasil ele ocupa um ranking muito ruim nas avaliações do Doing Business do Banco Mundial em relação ao ambiente de negócio no nosso país. Isso faz com que a gente perca muitos investimentos internacionais e possibilidade de desenvolvimento de novos negócios. E há um esforço governamental no sentido de melhorar esse ranqueamento do Brasil e melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Como o bombeiro, em algum momento, ele é um órgão licenciador que perpassa por esse processo, o bombeiro ele começa a receber uma gama de demanda que até então não o procurava. Isso tem feito com que os bombeiros começassem a avaliar os seus processos internos e tentar dar ritos mais céleres nos processos de baixo risco. E essa resolução traz essa proposta. Foi feito um recorte que eu apresento aqui para todos vocês, no sentido de observar a área, número de pavimentos, quantidade de líquido inflamável, gás armazenado, número de pessoas naquele tipo de ocupação, e que esse pessoal, ele deveria ou deve ser encarado pelos corpos de bombeiros como baixo risco para que ele fique fora de uma forma mais séria. Não que ele não tenha que instalar as medidas de segurança contra incêndio, mas que eles vão ser auditados ou fiscalizados de maneira posterior, para que a gente tenha mais energia para tratar o que realmente pode dar grande problema, que são projetos de alto risco com sistemas de segurança contra incêndio mais complexos. Por fim, a gente traz algumas notícias da Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndios e algumas propostas legislativas que aconteceram. A Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio, ela está tentando abarcar basicamente 4 diretrizes para se trabalhar a segurança contra incêndio no país. A primeira delas é a criação de um modelo de um Código Nacional ou de uma Lei Nacional de Segurança contra Incêndio, que também já foi feito no passado dentro desse grupo de trabalho que a Senasp montou. Nós fizemos um esforço enorme para escrever esse código ele está pronto, não sei se ele hoje estaria atualizado ou no melhor formato, mas que não foi recebido por circunstâncias políticas da época pelo Poder Executivo, que a nossa ideia inicial era que o Poder Executivo recepcionasse essa proposta e que encaminhasse para o Congresso Nacional para ser discutida como uma lei nacional, para que todos os corpos de bombeiros ou para que todos os estados pudessem adotar como modelo. De uma forma ou de outra, isso foi levado à frente, está lá no Congresso, eu já vou mostrar o projeto de lei, mas que sofreu um baque tudo isso muito grande com o advento do incêndio da Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Esse incêndio ele gerou um clamor popular tão grande que fez com que o Poder Legislativo, em todas as suas esferas, editassem legislações ou propostas legais para tratar desse tema. E como aqui no Brasil a gente acha que todo brasileiro entende de futebol e de segurança contra incêndio, todo mundo deu o seu pitaco. E isso virou uma salada. A exemplo aqui posso trazer o Rio Grande do Sul, que ela recepcionou numa lei estadual que teria que dar diretrizes gerais sobre segurança contra incêndio no estado, ela recepcionou aspectos normativos de como fazer, engessando completamente o bombeiro militar lá do Rio Grande do Sul, engessando empresários, inclusive, né? E mexendo e extrapolando, inclusive, essa questão de locais de reunião de público, extrapolando, inclusive, a questão do alto risco, adotando situações para baixo risco, fez uma confusão que hoje o comandante do bombeiro, junto com CREA, com CAL, com todas as partes interessadas nesse processo, estão tentando desenrolar e tentar dar um passo atrás para que a coisa flua de maneira melhor. Uma outra proposta da Frente Parlamentar Mista é a divulgação periódica e publicidade de estatísticas sobre incêndios no Brasil. Esses dados sobre incêndio, eles são dados assim, bastante controversos aqui no nosso país. Tem dados que vêm
da área do meio ambiente, tem dados sobre incêndio que vem da área da saúde, tem dados sobre incêndio que vem da área de segurança, mas parece que eles não se conversam. O esforço da frente parlamentar está sendo na criação de uma metodologia para que a gente tenha dados minimamente confiáveis sobre incêndio no Brasil, que possam refletir pelo menos uma tendência nessa área, em especial incêndios urbanos e mortes em decorrências desses incêndios. Certificação de produtos e equipamentos de proteção contra incêndio já foi falado e vai ser falado ainda nesse fórum que nós estamos, e criação de cursos técnicos e de nível superior direcionados para a formação de técnicos e engenheiros de prevenção a incêndios. Também é um assunto bastante específico que tem a ver com a formação do profissional que vai militar nessa área, mas também tem sido tratado em nível nacional. Por fim, a gente tem algumas propostas, alguma dentre as centenas de propostas legislativas que tratam da segurança contra incêndio no Brasil, a gente tem algumas que estão, vamos dizer, mais adiantadas e que trazem à baila essa questão da segurança contra incêndio. Eu destaco aqui o projeto de lei 4923 de 2013, que está na Câmara dos Deputados, está pronta para votação em plenário. É um projeto de lei que ele nasceu em decorrência do incêndio da Boate Kiss, só que em algum momento do seu trâmite legislativo, ele foi feito um substitutivo que incorporou a esse projeto de lei o resultado final do grupo de trabalho da Senasp, que pensou numa Lei Nacional de Segurança contra Incêndios. Então, se a gente pensasse assim, em termos legislativos, do que a gente tem hoje, em termos de mais avançados, ou mais próximo, por assim dizer, de um Código Nacional de Segurança contra Incêndio, nós temos esse PL 4923, que não sei se é o melhor ainda, mas, vamos dizer assim, é o que estaria mais preparado para ser reconhecido como um Código Nacional de Segurança contra Incêndio, em nível federal. Temos um PL 2020 de 2007, esse é o nosso medo diário, lá em Brasília, que também está na Câmara dos Deputados, que ele é uma legislação que, pese ser anterior ao incêndio da Boate Kiss, ele ganhou muita força com um substitutivo que foi incorporado ao texto desse projeto por força da Boate Kiss, do incêndio da Boate Kiss. E esse projeto, ele criou uma mistura. Ele inicialmente, ou originalmente, ele tinha uma ideia de falar especificamente de casas de shows e local de reunião de público. Hoje ele traz uma mistura e interfere em tudo que a gente possa imaginar no segmento de prevenção e segurança contra incêndio no Brasil. Ele é um projeto bastante perigoso, mas é o que está mais evoluído e que, politicamente, dentro do Congresso Nacional, é o que está mais preparado para ser aprovado. Então, até eu concito aqui a esse fórum que a gente se una, todos os segmentos aqui representados, para que a gente eleja uma legislação nacional, ou criando um novo grupo de trabalho e começando do zero, ou que apoiando o PL 4923, para que a gente consiga ter uma padronização nacional, para que, num segundo momento, a gente consiga convencer os estados a incorporarem esse padrão nacional de legislação nos seus códigos estaduais. Ainda como um projeto de lei do Senado, que também nasceu em decorrência da Boate Kiss, um outro projeto de segurança contra incêndio. Na verdade, nós temos uma centena deles por ocasião da Boate Kiss, mas esses três são os que estão mais maduros dentro do processo legislativo brasileiro para serem aprovados. Eu destaco ainda no Senado Federal o projeto de lei do Senado 194 de 2014, que traz a política nacional para os corpos de bombeiros militares na segurança pública. A gente brinca lá que é um projeto de lei pauta branca, mas que é muito importante para os corpos de bombeiros militares no Brasil. As atribuições constitucionais dos corpos de bombeiros militares, elas são muito genéricas.
né, em que pese cada estado acaba cuidando das suas atribuições vamos dizer assim, definindo em leis estaduais o que cada Corpo de Bombeiros Militar é competente para fazer, esse projeto de lei do Senado, ele estabelece uma política nacional para os Corpos de Bombeiros Militares. E, por fim, alguns projetos de leis ligados à desoneração tributária de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, que facilitaria para o próprio empreendedor adotar sistemas mais seguros e com certificação.